A paz do Senhor para a igreja. Mais uma vez é bom estarmos juntos, que eu estava também pela manhã. E é muito bom estar neste lugar e nesta oportunidade trazer uma palavra ao nosso coração. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo de número 2. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8 ao 10. Já está por aqui. Vamos ler juntos, porque pela graça vocês são o quê, gente? Toda vez que eu venho ministrar aqui, eu tento ser muito tranquilo. Isso sempre dá certo pelos primeiros 30 segundos. E depois eu tento ser eu mesmo, tá bom? Então você me ajuda aí, que eu não sou essa calmaria toda não. Amém? Então me ajuda. Você veio aqui, está com frio, então vamos aquecer a garganta. Tá bom? Na área musical, as pregas vocais. Amém? Porque pela graça vocês são... Tem salvo aqui, né? Mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de quem? Versículo de número 9. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fica conosco, é o que te pedimos. Amém. Podeis tomar assento, dando um glória a Deus. Isso aqui é a Assembleia de Deus. Aleluia. Amém. Queridos, nesta mais nobre oportunidade que recebemos, eu tenho uma pergunta a fazer para você. Você tem pensado em salvação? Tem mais uma pergunta que eu preciso fazer aos amados. Você tem pensado na sua salvação? E por que começo essa ministração fazendo essas duas perguntas? Porque há uma linha muito tênue para nós hoje entre a entrega, como nossa irmã Priscila estava aqui ministrando agora, total, e o ativismo dentro da igreja. E quase sempre nós nos enrolamos achando que estamos fazendo para Deus quando estamos fazendo para homens. E assim nós iniciamos a palavra desta noite. Há de se pensar, você tem pensado em salvação? Cadê os glória a Deus? Aleluia. Tomei um susto agora. Alguém gritou aqui, estamos pensando. E você tem pensado na sua salvação? Porque ela é individual, tá? E pensando nisso, a gente passa a meditar um pouco dentro desse texto. O apóstolo Paulo vai escrever esses textos para os que estão em Éfeso. E havia uma problemática muito grande lá, porém havia uma igreja. Tinha uma igreja plantada lá. E, dado as escrituras, o capítulo 2 ele vai falar da salvação diretamente. Mas quando olhamos para o capítulo de número 1, ao iniciarmos esse texto, ele vai dizer assim no versículo de número 1, se der para colocar e a gente acompanhar, a gente vai. Se não, você tem Bíblia, eu também, né? Oh, glória! Então a gente pode acompanhar também pela Bíblia. Mas diz assim o versículo de número 1 e vamos até o 6. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então tudo que está escrito a partir daqui, nós podemos compreender que está escrito
não é pela vontade de homens, é pela vontade de Deus. Deus tinha vontade de escrever, de comunicar aquele povo, e escolheu Paulo para escrever aquele povo, e está aí, ó, Paulo, que é apóstolo pela vontade de Deus, e vai escrever aos santos que vivem em Éfeso, e são fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, ele está escrevendo, não é para ímpio, não é para o mundo, é aos santos. Se a gente pudesse já parar para meditar aqui, se essa pergunta, essas duas perguntas que fiz hoje, baseado dentro do texto que lemos, já dava para ficar um pouco preocupado, porque Paulo, ele não vai escrever para quem está no mundão, enchendo a cara, fazendo besteira, ele vai escrever para uma igreja. Ele vai lembrar, olha, pela graça que vocês são salvos, alguma coisa estava acontecendo ali para que eles pudessem receber esse tipo de informação. E hoje não é diferente, né? Estamos na igreja, todo mundo é salvo. Será mesmo? Você quem sabe, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade, vai logo para o 2, por favor. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. E ele continua, olha só. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está glorificando a Deus. Olha a informação que vem logo após. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bom, se toda a Escritura é inspirada por Deus e é para nós também, eu já posso garantir que eu sou abençoado nas regiões celestiais. Tem mais alguém comigo? Nós somos. O texto continua. E quando que foi isso? Antes da fundação do mundo. Nós estamos aqui hoje, em 2025, mas Deus já pensava em nós antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olhe para cá. Pela graça sois salvos. Não é pela sua obra, não é pelos seus feitos, não é pelos seus dons, é graça. E esta graça que não foi de graça, parafraseando, você pode não ter pago o preço, mas ele pagou por você. E o preço não foi moeda, não é cédula, é preço de sangue. É algo valioso, o sangue daquele que não tinha pecado. A pergunta que fiz e volto a perguntar é: você tem pensado em salvação? Você tem pensado na sua salvação? Ou você tem agido como holograma no meio do povo? Calculado, preparado para agir dessa forma, em que todo mundo vai achar que está tudo bem, está tudo certo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Aqueles que estão também nos ouvindo, nos assistindo, Deus te conhece por dentro. Deus sabe como está a sua vida por dentro. Por fora é muito fácil montarmos um personagem, colocarmos para execução diária alguém que vai aparentar está tudo bem. Você lembra daquela mulher que, quando o profeta passava e perguntava, está tudo bem? Ela dizia que está tudo bem, mas tinha um problema lá dentro. Mas era confiança, mas existia um problema. Então, dizer que vai tudo bem, nem sempre significa uma postura de fé, nem sempre. Mas algumas vezes uma postura de esconderijo.
de alguém que não quer ser visto pelo lado de dentro. E aí eu pergunto novamente, você tem pensado em salvação? Você tem pensado na sua salvação? Porque se você tem pensado em salvação, você precisa olhar esse texto, não olhando somente ele no capítulo 2. E quando a gente vir à igreja, quando nós viermos à igreja, não vir à igreja no simples fato em busca daquilo que o Deus pode me dar, mas chegar a este lugar por aquilo que Ele já me deu. O texto está dizendo no capítulo 1 que Ele nos escolheu. Você é um escolhido de Deus para viver bênçãos celestiais, bênçãos que passam pela ótica natural da vida, mas que só pode ser percebido, sentido por alguém que está na mesma linha de raciocínio celestial, porque aqueles que são espirituais, eles vão discernir das coisas que são espirituais, mas aquele que não é espiritual, ele não consegue perceber a presença, a glória manifesta na hora do louvor, na hora da palavra, na hora de uma oração. A nossa alegria em estar neste lugar não é por aquilo que Ele vai nos dar, é na certeza daquilo que Ele já tem para nós. Ele já nos entregou. Eu sou salvo em Cristo Jesus. O texto vai dizer, texto bíblico, buscai, Mateus capítulo 6, primeiramente as coisas do céu. E as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Eu sempre tenho dito isso, que aquilo que é acrescentado não é tão importante. Eu posso viver sem. Falou que seria acrescentado. O que é acrescentado, eu posso viver sem. Mas ainda assim o texto vai falar que será acrescentado. Então, continua o pensamento aqui. O apóstolo Paulo ele vai escrever, porque pela graça vocês são salvos. A cada dia, quando nós acordamos, saímos da nossa casa para qualquer atividade, voltamos, é a graça de Deus. A cada dia, quando saímos do nosso lar para vir à igreja, chegamos aqui e voltamos para casa, é a glória de Deus. Olhando daqui de cima, de repente vai ter um lanchinho daqui a pouco na sua mesa. Alguns vão fritar um pastelzinho, outros vão fazer um suquinho, alguém vai pedir uma pizza, está frio, ninguém quer lavar a louça, aquelas coisas todas. E por que você tem? Porque a graça de Deus te alcançou. Você está em família, é a graça, tudo é a graça, tudo é a graça, tudo que acontece é a graça de Deus, tudo que estamos vivendo é a graça de Deus, é a graça de Deus. A pergunta que eu fiz é por quê? Porque quando estamos nesse contexto de igreja, é muito fácil a gente chegar a este lugar nos dias de campanha, nos dias de culto de fé. Eu pergunto, qual é o culto que não é de fé? Todos eles o são. Por mais que o denominamos um ou outro, mas todo culto é fé. Que só pode cultuar alguém que tem fé naquilo que está cultuando. Só está entregando algo, aquilo que ele tem fé, que existe um ser aqui recebendo aquilo que você vem entregar. Não. E detalhe, ninguém está falando aqui de dinheiro, não. Dinheiro é só um resultado daquilo que eu sou, meu. Na hora da oferta, já não vai nem para falar de oferta, mas já estou falando aqui, né? Aleluia. Na hora da oferta, você só entrega por aquilo que você é. Não entrega, porque o que você é isso mesmo, por isso não entrega. Não tem para onde correr. Quando eu amo alguém, eu faço algo por alguém e procuro fazer algo inesperado, em que ele ou ela não está esperando que aquilo vá acontecer. É a chamada surpresa. Então, na hora da oferta, você sabe que dízimo é ordenança, é entrega daquilo que você já recebeu. Agora, oferta é aquilo que você está entregando por adoração, por amor, por reconhecimento. A pergunta que eu faço é, você está pensando em salvação ou continua pensando no dinheiro?
Ou continua pensando na tua empresa, que nada contra, mas o que está tomando a tua mente mais durante o dia? O que está tomando? Como que eu vou fazer para pagar a conta amanhã? É certo, isso é legítimo. Mas a pergunta é, foi Deus que fez essa conta? Não, filhão. Então não roube o tempo de Deus. Veio para o culto, não é deixar o problema lá fora não. Entra com ele, mas coloca ele no lugar dele. Porque agora é a hora de adorar ao Deus dos deuses, ao Rei dos reis, ao Senhor dos senhores. E quando acabar esses poucos minutos aqui, antes de acabar, você fala, Senhor, me ajuda a controlar, a resolver isso aqui, e vai embora com o seu problema. Mas pode crer que, quem sabe, na tua caminhada para casa, ou no teu sono, durante a madrugada, descansando, você não tenha um sonho de uma porta se abrindo e o escape de Deus chegar até você. Agora não deixa o seu problema roubar o teu lugar na adoração. É por isso que eu estou perguntando, você tem pensado em salvação? Você tem pensado na tua salvação? Porque muitas vezes a gente quer salvar muita gente, mas um cego não pode guiar outro cego. Você precisa ter convicção que é salvo para salvar alguém. Nós precisamos desta convicção. E quando nós olhamos para esse texto, o Senhor deixa bem claro que a salvação é pela graça. Por certo, muitas pessoas podem vir aqui e ministrar uma palavra muito melhor do que eu. E eu glorifico a Deus, porque eu não estou aqui para competir com ninguém, né? Aleluia. Mas uma coisa é certa, vai ter que engolir quietinho, porque hoje a oportunidade papai deu para mim. Porque a questão não é quem prega melhor ou quem prega pior. A questão é onde está o teu coração. A Bíblia diz que onde ele está, ali está o teu tesouro. E tesouro não tem nada a ver com dinheiro. Tesouro tem a ver com algo de valor. Eu dou valor a estar neste lugar agora, ministrando a vocês, a esta igreja, porque um dia eu estava na sarjeta, na lama, na bebetice, e hoje o Senhor me deu salvação. Isso é honra, isso é glória. Mas eu tenho que pensar em salvação todos os dias. Porque todos os dias o inimigo das nossas almas bate na porta, tentando contra a nossa vida. E hoje, na função em que nós exercemos, ministrando, dirigindo ali Nova Galileia, nós também não só podemos pensar em salvação, mas também ministrar salvação. E por isso que eu estou perguntando, você tem pensado em salvação, na tua salvação? Esses dias eu me peguei pensando, conversando acerca de um assunto. Um professor de escola dominical foi falar a alguns alunos, e ele foi pego de supetão, pastor Maurício. Eu estou aqui quase pedindo para o senhor subir, para eu sentar aí. De vez em quando o senhor desvia o olhar assim, para eu não ficar tremendo muito. Aí esses dias, eu conversando acerca dessa temática, e o professor de escola dominical foi dar aula de supetão, porque o outro faltou. E aí ele foi entusiasmado. E quando, na classe de escola dominical, fez a pergunta aos alunos: vocês estudaram a lição? Era um feriadão, quinta, sexta, sábado, domingo. E todos eles disseram assim: não estudamos. Aí eu falei, o professor dizendo: ué, como é que foi isso? Então vocês estão no feriadão e não tiveram tempo de poder fazer uma leitura simples da escola bíblica dominical? O professor então falou: então vamos fazer a leitura agora, mas vamos fazer com um cronômetro. E ligou o cronômetro e deu 13 minutos
e 47 segundos para fazer uma leitura. Deus está falando aqui. E eu falei 13 minutos e 47 segundos de um feriadão e vocês não tiveram tempo para poder fazer a leitura, assim diz o professor. A pergunta é, você está pensando em salvação? Você está pensando na tua salvação? Porque aqueles que pensam nas coisas do alto, eles vivem aqui embaixo como se vivesse já no céu. Vai esquentar só um pouquinho, mas cura, tá bom? Não adianta dizer que é salvo, mas continua praticando as coisas da terra. Não adianta dizer que é salvo e continua se excluindo das coisas celestiais. A Bíblia vai dizer que aquele que é do alto, ele pensa nas coisas do alto. Ele vive as coisas do alto. Mas ele está na terra, mas o céu vem até ele e é manifesto através dele. A terra tem que continuar dizendo, a Bíblia, que não é digno de ter você aqui pisando nessa terra, por conta da glória dos céus que são manifestas na sua vida. Agora o texto vai dizer, vamos lá ao texto. Hebreus, capítulo de número 4, versículo 11. Hebreus 4, 11. Abra comigo, vamos entender isso aqui. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. O texto continua. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. O texto ainda continua. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Continua. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firme a nosso quê, gente? Tem mais gente aqui, isso aqui é a Assembleia de Deus. A nosso quê? Você é salvo? Você é salvo? Já tem a meia dúzia aqui agora, não é mais salvo? O que houve? Guardemos firme, conservemos firme a nossa confissão. Eu sou salvo, irmão. E vou permanecer salvo. Oh, glória! Versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Não tem nada a ver com fraqueza. Não tem nada a ver com fraqueza. A nossa fraqueza, o sumo sacerdote, ele se compadece. O problema todo é que nós estamos dando desculpa para poder continuar no erro. Está fraco, escorregou, caiu, levanta. Toma postura de salvo. Volta para o altar, volta para Cristo. O texto continua ainda, se der lá, oh glória. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aí olha o versículo 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da onde? Ou seja, quem é salvo se aproxima do trono da graça. E ao nos aproximarmos do trono da graça, nós vamos nos afastando das coisas do mundo. Eu já disse aqui que eu era pagodeiro.
E com 3 anos, servindo a Deus em Ebenezer, dirigindo, pastora Márcia, a juventude. Depois de ter tocado 12 anos, pastor Maurício, num grupo de pagode no mundo, liderando aquele grupo de pagode, alguém me liga e fala assim, amigo meu, alguém liga e fala assim, ô Bastos, a minha mãe trabalha na casa de um famoso aí, e o sócio dele aceitou a conversar conosco para empresariar o grupo. Eu já falei com a galera, e a galera falou que todo mundo topa voltar a tocar, porque vai ter 1 ano trabalhando em estúdio, todo mês, naquela época, já estou há 24 anos caminhando com Jesus, aí naquela época, ganhava lá R$1.000, todo mundo ia ganhar R$1.000 por mês, para não trabalhar, ficar em estúdio, pastor Ana. E aí, depois de 1 ano, gravar o CD, fazer turnê. E eu 3 anos dirigindo a juventude da Ebenezer. Aí eu falei, amiguinho, vem aqui no 3º sábado para você ver como é que está o culto da juventude, para tu ver como é que está o negócio. Aí ele falou, cara, mas não tem problema não, porque tem aí alguns famosos que cantam aí que eles são cristãos. Aí deu nome, eu falei, mas meu nome não é esse. Aí disse para ele uma palavra que ele não gostou muito. Eu falei, se depender de mim, vocês não vão gravar nunca. Porque daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, e é daqui para o céu, meu filho. Tem alguém que pode dar uma glória a Deus aqui? É daqui para o céu, é daqui para o céu. Meu irmão, quanto mais você se aproxima do trono da graça, mais você se afasta das coisas do mundo. Que tem uma meia dúzia de gente aí dentro do meio do povo dizendo que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, vai levar muita gente para o inferno. Mas aquele que é salvo, ele deixa o nada a ver de lado e vai para o trono da graça. E vai para o trono da graça. Aí sabe o que aconteceu com tudo isso? O meu amigo que ficou chateado comigo, ficou quase uns 2 anos sem falar comigo, nos encontramos em Bom Sucesso. Ele estava passando na rua, eu dei um pulo na frente dele, abracei ele, dei um beijo nele. Falei, meu amigo. Aí ele ficou assim, falei, vamos tomar um refresco? Um refresco eu pago. Aí fomos tomar um refresco. Hoje, esse amigo meu aceitou a Jesus. Está caminhando. Éramos 7 pessoas no grupo. Dos 7, 5 pessoas estão na igreja, se converteram, a família está com Cristo, está caminhando. Ei! E se o amado aqui, dentro da igreja, falasse assim, não tem nada a ver, vamos fazer o trabalho. Já eram 5 famílias que estavam distantes da presença de Deus. Ei, se aproxima do trono da graça, se aproxima do trono da graça. Essa graça te salvou, mas a cada dia precisamos caminhar para o trono da graça. Abandonar as coisas mundanas. Tem um grupo famoso aí, porque negócio de pagode acaba tendo essas coisas. Aí tem um grupo famoso que na época que eu tocava cavaquinho. Tocava não, ainda toco os corinhos de fogo hoje, hein? Os louvores aí, lá nas ruas, lá perto da comunidade lá, a gente faz evangelismo lá, é corinho de fogo no meio da rua. Convidar você para ir lá. Rua Moreia, número 300, Engenho da Rainha, próximo à antiga Gráfica Universal, tem culto lá quarta, quinta, sexta e domingo, tá? Às 9 da manhã, escola bíblica. Querendo dar uma passadinha lá para conhecer o trabalho, vamos junto. Amém? Já está registrado a você que está me ouvindo aí também. Mora perto. E a gente entra lá pelas vielas cantando louvores. Se aproxima do trono da graça, porque Deus vai te fazer viver coisas espirituais. E um desses dias, lá no evangelismo, nós estávamos lá cantando louvores, corinho de fogo, e de repente, de uma das casas, no 3º andar, alguém grita, pastor! Eu falei, meu Deus, mas me conhece assim? O senhor pode subir aqui e fazer uma oração? Eu falei, dá para todo mundo?
Vai entrando, e entrou aquelas 20, 25 pessoas dentro da casa daquela pessoa, orando. É pela graça, é pela graça. Só a graça nos faz vivenciar essas coisas. Coisas espirituais. Se o Senhor já te abençoou nas regiões celestes, viva isso. Vivencie isso. Quando eu olho para vocês aqui, quando eu olho para a igreja aqui, eu não estou olhando só indivíduos, eu estou olhando agentes do céu na terra, irmão. Aonde quer que você passar, você tem que transmitir esta salvação pela graça. Pela graça sois salvos. Pastor, e como ficam os meus problemas? Continua pensando nos problemas. Morrerá com eles. Porque mesmo que você tenha adquirido algum tipo de situação e problema, você acredita que isso foi permissão de Deus? Permissão de Deus, né? Tudo é permissão de Deus. Não tem uma canção que diz aí, né? Cada lágrima é permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. Até o diabo, para tocar em você, tem que pedir permissão a Deus. Não, mas isso aqui foi erro meu, mas foi permissão de Deus. Não, eu assumo minha responsabilidade, bobo. Você não consegue fazer nada, nem sair do seu problema. É permissão de Deus. Permissão para você voltar para o altar. Permissão para você voltar a chorar. Permissão para você voltar a orar. Permissão para você voltar a ler a Bíblia. Permissão para você voltar a acordar de madrugada. Monte já não existe para você há muito tempo, né? Está com medinho, está com medo. Vai no horário que é mais tranquilo, mas vai ao monte. Sinalize para o céu que você está com vontade de viver céu. E aí as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Quem fica olhando o vento não consegue colher nada de bom não, meu irmão. Aquele que é salvo vive fé, irmão. Vive fé. Estamos na congregação 2 anos e meio. E a gente tinha um negócio para fazer lá. E os nossos irmãos aqui da sede sabem que eu sou muito difícil. Eu não gosto de ficar pedindo nada, irmão. Na terra, né? Mas quando precisa eu vou. Né? Tem esse negócio não. Mas eu sou difícil de pedir. Mas eu olhei para um negócio lá na congregação e falei, Jesus, tem como a gente fazer esse negócio aqui? Não. Como é que a gente vai fazer? O senhor consegue alguma coisa para nós aí? Aí teve um culto lá que eu disse lá, meu irmão, esses negócios que o pastor fica contando aqui, né, essas bênçãos aí de congregação que aparece aqui, ali, né? As casas do lado, eu estou orando para uma casa do lado lá, meu irmão. Estou orando para o irmão lá você virar rico de uma hora para outra, para ele sair fora de lá e deixar aquela casa para a gente. Meu irmão, não estou orando para maldição para ele, não. Eu quero que ele seja abençoado. E meto o pé dali e deixa a casa para a gente quebrar e aumentar a igreja. Aleluia. Estou orando. Aí orando por uma questão lá, eu falei, Jesus, nós não temos, eu falei na igreja. Falei, meu irmão, você sabe da onde vai sair as bênçãos para poder a gente andar aqui dentro dessa congregação com os nossos desafios? Daqui de dentro mesmo. Eu comecei a falar, você acha o que eu vou ficar orando para poder pedir empresário para ir para lá? Eu não, se quiser vai, se não quiser também não vai. Mas eu vou pedir, Deus, começa a colocar na mão desse povo aqui, começa a abrir porta aqui, começa a fazer assim, começa a fazer. Aí daqui a pouco o irmão falou, pastor, eu quero dar um testemunho. Aí eu falei, fala aí. Não, a causa da justiça que estava um tempão parada lá, saiu. Falei, é glória, é glória, é glória. E pastor, já trouxe minha bênção. Eu falei, glória, vamos começar a obra, vamos tocar a obra. Vamos tocar. Aí daqui a pouco pinta outro irmão, pastor, eu tenho uma bênção para contar, posso dar a palavra de oferta, eu quero falar de gratidão, das coisas que acontecem. Falei, glória, glória. Ei, quanto mais você se aproxima do trono da graça, as coisas celestiais, as obras que o Senhor falou que nós deveríamos andar nelas, começa a acontecer, começa a acontecer, começa a acontecer, começa a acontecer. E é através de quem? De nós, irmão. De nós. De nós. Lá na igreja tinha um menininho que ele estava caminhando lá com a gente lá, morador lá na comunidade, né? Não pode mais falar favela. É comunidade carente. Aí, estou num culto lá e Deus me deu uma palavra. E nós ministramos um culto, eu olhei para aquele menino lá, acabou o culto, eu falei, irmãos,
pintou um desejo aqui no nosso coração. Vamos abençoar esse menino? Eu quero levar ele para comer um lanche no McDonald's. Já fiz propaganda. Já foi lá? Não, ainda não. Falei, nós vamos te levar lá. Mas eu não vou querer só dar um negócio do lanche lá. A gente pode... Quem é que pode custear uma calça, um tênis, uma camisa? Aí daqui a pouco os irmãos começaram a se animar. Se animar, compramos 2 mudas de cada peça para ele, ficou todo feliz, meu irmão. Todo abençoado, levamos ele, deu um rolezinho no shopping, comprou um negócio, e eu sentei do lado dele e falei, posso te pedir uma coisa? Ele falou, fala, pastor, que ele fica me beijando toda hora, abraçando, e eu gosto também. Aí eu abraço ele também, abração, ele gosta também, não sei porquê, mas ele gosta, ele fala que é quente, essas coisas. Aí eu abracei e falei para eles, você tem que me prometer somente uma coisa. Lá na frente, quando você estiver bem grandinho, e tiver bastante, você vai levar outra criança ao shopping. Você pode prometer isso? Ele sorriu para mim e falou, vou fazer. É graça, irmão. Quem é salvo, faz coisa de salvo. Abençoa a vida do outro. Para de ficar de conversinha fiada por aí, por aqui. Nos corredores. Você viu a irmã? Não vi não, irmão. Entrei na igreja a fim de ver a Deus. Apesar, e esse ano é o ano de ver Deus, né? Então, mais um ano. Eu entrei aqui para poder olhar e ver se eu vejo uma luz brilhando para mim. Essas coisas aí, igual Paulo, Saulo, igual esses homens da Bíblia aí. Porque a grande realidade é que tudo que está na Bíblia aqui já passou, meu irmão. Os personagens já passaram. Agora quem tem que viver essas bênçãos sou eu. Então eu não quero ficar a tua vida toda falando do Moisés, não. Eu quero falar o que está acontecendo na minha vida. Eu quero que você fale do que vai acontecer na tua vida. Moisés ficou de exemplo, Abraão ficou de exemplo, Paulo ficou de exemplo, esses homens ficaram. Hoje quem tem que viver essas coisas sou eu, é você. Nós não podemos ficar igual passarinho o tempo todo, filhotinho, esperando na boquinha, comidinha, não. Já está na hora da gente alimentar outra pessoa. É para isso que você foi salvo pela graça. Essa graça que encheu sua vida. Essa graça que tomou você. E aí sim, a gente vai romper com as nossas dificuldades. A gente vai romper com aquilo que infelizmente chega até nós e vai chegar na vida de todo mundo. Ah, pastor, estou com um problemão. Pô, pergunta para alguém aí quem não tem problema. E a gente classifica, o meu problema é grande. E o do outro não é não? Para ele é. Porque é a medida de cada um. Agora, preste atenção, Deus não dá. Além do que a gente não possa suportar, irmão. Pega essa palavra e vai caminhando em fé. Caminhe em fé, irmão. Pensa que depois desse problema passado, você criou mais casca. Você criou mais vigor. Você está com mais experiência. Alguém vai aparecer na tua vida e você vai poder dizer para essa pessoa, olha, fica tranquilo que isso vai passar. Eu já passei por isso. E o Senhor me deu vitória. Ele também lhe dará vitória. Agora, você tem que ver como salvo, porque o problema chega. Ah, não quero mais saber de igreja, não quero saber mais de... Não quero mais não, porque Deus não olhou para mim. Ele olhou, pô. Olhou e avisou antes de você fazer. É você que não ouviu. Você que tomou decisões precipitadas. Não ponha na conta de Deus aquilo que você é que assinou embaixo. Agora o que Ele tem para nós é coisa maravilhosa. É coisa maravilhosa. Quem dá livramento é Ele. Quem dá coisas novas são Ele. É Ele que dá coisa nova. É Ele que faz acontecer o novo na nossa vida. É Ele. E eu quero viver em novidade de vida, cada dia. Tem dor, tem luta. Tem sim. Mas a cada manhã as misericórdias se renovam e eu estou pronto para ver Deus agindo. Graças a meu bom Deus. Estamos aí um pouco mais de 24 anos caminhando com Cristo.
E nessas caminhadas a gente vai andando aí, falando dessa forma simples. Sem querer nem pôr, nem tirar. O Senhor tem trazido a nós tantos testemunhos, irmão. Pastor, o senhor pregou, aquela palavra entrou no meu coração e olha, virou minha vida. Que bênção, irmão. Glória a Deus, continue firme. Continue. A minha pergunta é, e você? Vai ficar choramingando até quando? Vai ficar achando que o seu problema é maior do que o do outro até quando? Jesus quer salvar teu marido, teu filho, tua esposa, salvar tua casa, e você está choramingando o tempo todo. Faça uma oração certa, irmão. Uma vez eu escutei uma passagem, uma mensagem, e eu vou deixar isso aqui e já vou terminando. Aí, uma mensagem, alguém estava falando, porque o marido não é salvo, aí a esposa fica o tempo todo fazendo oração, tira a bebida do meu marido. Mas por quê? Porque ela está apanhando o tempo todo, e é legítima a sua petição. O cara chega bêbado em casa, quer bater em todo mundo, quer machucar o filho, quer fazer acontecer. Mas a oração não é certa. Ela só quer que o marido se converta para poder se livrar do coro que vai acontecer. A cada noite que ela chega em casa. Por que não entrega o marido na mão do Senhor? Senhor, faça dele um servo na tua mão. Uma atalaia. Senhor, muda a situação dele, que ele se torne um pregador da palavra, do evangelho, que a vida que ele tenha hoje seja só para testemunho, para alcançar outras vidas. Meu irmão, o negócio, o tutu, o angu, o mocotó fica mais grosso quando essa oração é feita, não? E aí parece que Deus do céu se agrada e fala, gostei disso aí, agora eu vou tomar a sua vida, vou tomar a vida do seu esposo, a coisa acontece, daqui a pouco aquela que estava apanhando dentro de casa, está do lado do marido recebendo flores. Morreu não, tá, gente? Recebendo flores, junto uma aliança, juntinho ali, um chocolate, uma coisa legal, e no altar do Senhor, e o homem falando, um dia eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas hoje eu estou aqui do lado da minha esposa, hoje eu estou do lado da minha esposa aqui, ela falou para não fazer isso, mas eu fiz, já era, eu estou do lado da minha esposa. 5 anos antes de eu vir à igreja, ela veio, e eu lá, em outras religiões e pagode. Mas a graça chegou lá. E quando a graça entra num lugar, irmão, alguma coisa extraordinária está pronta para acontecer. Eu vou falar novamente, alguma coisa extraordinária está pronta para acontecer. Quando a graça chega num determinado lugar, porque não vem da mão de homens, vem do céu, vem do próprio Senhor Jesus. Quando essa graça chega, algo novo acontece. E para você ver, e eu vou fechando, porque eu não sei mais a hora, mas eu vou fechando. Olha o que aconteceu para a minha conversão. Eu falei para Deus, olha a oração de alguém que não era crente, mas já estava envolvido pela graça. Se o Senhor quer que eu te sirva mesmo, tira essa bebida de mim. O cara só sabia fazer era beber, segunda a segunda. Segunda a segunda. Se tu quer que eu te sirva mesmo, tira essa bebida de mim. Acho que o céu só estava falando assim, bom, ele apertou o play. A petição não era para ficar rico. A petição não era para poder alcançar coisas materiais no mundo. A oração minha foi, se o Senhor quer que eu te sirva de verdade, tira essa bebida de mim. Não precisou nem de Alcoólicos Anônimos. Precisou nem de ir no médico fazer nada. O camarada que enchia a cara... Ele foi para o samba uma noite, em que virou tudo, não vou contar tudo, eu vou contando aos pouquinhos, toda vez que eu venho aqui eu conto um pedacinho. Senão eu não volto, né? E aí, naquela noite, o camarada que enchia toda noite a cara, de segunda a segunda, tomou uma lata de cerveja e um copo de 200 ml de vinho.
Eu não vou nem perguntar quem já foi beberrão aqui. Alguns já se entregaram. Já apareceu mais meia dúzia. Mas naquele dia, irmão, aquela pouquinha bebida me fez um mal tão grande, que eu fui para casa cedo, eu estava no samba, o samba que ia tocar 3 da manhã, virou tudo lá, eu fui tocar meia-noite, falei com a rapaziada lá, cara, eu não estou me sentindo bem. Eu fico pensando que o anjo do Senhor estava do lado assim, sorrindo de mim, né? Não está se sentindo bem? Comunicando com o céu, está dando certo, né? E daqui a pouco eu entrei num táxi, mesmo. Cheguei em casa, minha esposa falou, já chegou? 1h da manhã, disputando samba. O samba que era para ser campeão, naquela noite perdeu. E eu cheguei em casa, no outro dia passei mal. Irmãos, já fazem quase 24 anos que nem desejo de chegar perto de uma bebida alcoólica vem até a mim, nenhum. Você pode glorificar a Deus por conta disso? Pastor, essa unção tem que ser transferida, e vai. Não, lá em casa tem um amado que só o pai na vida e não consegue passar perto do bar. Que ele já entra. Não, Deus quebra isso também, a graça faz acontecer. Faz acontecer. Até hoje, irmão. E para você ver uma coisa, que depois eu fiquei pensando, né? Olha, eu falei isso aqui, né? Que eu acho que o problema lá do negócio do samba, do rapaz não ganhar lá, era eu. Porque naquele ano, o pessoal perdeu. No outro, eu não estava lá, ganhou. Então a culpa era minha. Até hoje, irmão, eu não tenho vontade de voltar. Até hoje, irmão, eu não tenho vontade de voltar a tocar pagode. Já recebi inúmeros convites. Até hoje. Hoje é buscar o trono da graça. Hoje é continuar vivendo no trono da graça, no trono da graça. Colossenses, e eu termino, capítulo de número 3, do verso 1 ao 4, e fecho aqui. Eu posso chamar os músicos? Hoje eu estou correndo aqui. Cadê os músicos? Priscila, você me ajuda? Eu dou o tom ruim, aí você acerta ali, entendeu? Quase sempre é assim lá na congregação. Mas eu falo para eles que eu aproveito que eu sou o pastor. Colossenses, capítulo de número 3, vai dizer, versículo 1 até o 4, diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, faz um dó maior para mim. Pedi legal, viu? Rapaz, eu sempre queria tocar contigo esse negócio, falar esse negócio, assim é maneira. É hoje. E olha lá, batera lá. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Tem alguém ressuscitado aqui? Nós somos, que estávamos mortos. Nossos pecados e delitos. É por isso que eu vou deixar uma palavra aqui. Não tem como você e eu levantar o dedinho e apontar na face de ninguém, apontando o pecado de ninguém, não, que nós também já pecamos. Nós também já erramos. Deixa para Deus resolver. Não rebaixe ninguém. Não foi você que morreu na cruz. Foi Cristo. E morreu tanto por você que está bem hoje, quanto aquele que está mal do teu lado, precisando de ajuda. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busca as coisas de onde? Do alto, irmão. Aonde Cristo vive. E assentado à direita de Deus, ele continua o texto dizendo, pensem. Isso é exercício para hoje. Pensa nas coisas do alto. Para de ficar pensando nas coisas terrenas o tempo todo. Priorize as coisas do alto. A sua visão ela é mudada, é transformada.
Você olha o caos e profetiza: eu estou vendo bênção. Isso é bíblico? É. Quando aquele homem foi levado no vale de ossos secos, Deus fez ele enxergar um exército onde só tinha ossos sequíssimos. Então pensa nas coisas do alto, que fará você, nos fará vivenciar coisas extraordinárias nessa terra. Eu fico cansado com esse negócio, pastor, porque hoje não tem ninguém mais, não tem um surdo ouvindo novamente, não tem um paralítico andando no meio da igreja. Não tem, porque a gente não está crendo como a gente diz crer. E eu vou lembrando das coisas, mas não posso mais. Aleluia. Mais uma vez eu fui orar por uma irmã que estava com os braços todos atrofiados. Minha esposa estava grávida de Davizinho ainda. E eu falei: Bia, Deus mandou eu orar pela irmã. Eu também só vou como Deus manda. Está comprando briga de quem não quer lutar, não. Aí, vai orar. Se Deus mandou orar, ora. Eu falei: agora só à noite, que não dá mais tempo. Aí foi para o culto. A irmã com o braço atrofiado, não conseguia abrir a torneira para poder fazer nada em casa. E a esposa ainda falou, quando eu fui orar: vou orar. Pega o óleo. Eu falei: o óleo já está aqui. Está aqui, eu falei com ela. E Deus me deu, naquela hora, para falar com ela: olha, eu vou orar por você. Mas Deus está falando comigo aqui que há muito tempo você não fala em línguas. E quando você for falar em línguas, hoje, você será curada. E, meu Deus, são coisas de louco, porque era só para orar pela irmã ser curada. Não tem nada a ver de falar em línguas. Aí Deus vai e coloca um negócio assim, um complicador no meio, né? Meu Deus, se a irmã não fala em língua naquela noite, que luta. A gente já está lá orando até hoje. Fala em língua, irmão. Fala em língua. Mas quando Deus faz, quando Ele fala, os desígnios dele é diferente do nosso, os caminhos deles é diferente do nosso. E aí, então, começamos a orar. Eu sempre digo, eu falo esse testemunho que eu fiquei, chupando o dedo, porque na época eu não falava em línguas. Eu falei: Jesus, eu quero tanto esse negócio. Aí daqui a pouco eu estou orando pela irmã, chamei uma outra irmã para orar. Falei: na hora que eu orar, você vai tocando no corpo dela. E daqui a pouco a irmã começou a falar em línguas. Ô, glória! Aí daqui a pouco a irmã que estava orando comigo também começou a falar em língua. E eu esperando, eu estava esperando. Meu Deus, e nada acontece por aqui, Senhor. Eu também quero esse negócio. Mas o braço da irmã começou a abrir, a esticar, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui hoje e Ele continua realizando. Olha o texto: pensem nas coisas lá do alto e não nas que estão aqui na terra. É a Bíblia que diz: porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados. O texto está dizendo: então vocês serão manifestados com Ele. Através da tua vida vai ter manifestação para outra vida. A Bíblia está dizendo: então vocês serão manifestados com Ele em glória. Tem coisa grande para acontecer através de você. Ah, não, porque eu sou pequenino, ninguém me vê. Deus vê. Porque ninguém me chamou, Deus te chamou. Você é igreja. Você foi chamado para pregar o evangelho de boas novas, de salvação, que cura, que salva, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e que leva para o céu. É você, a igreja. Ou você está chateado porque não chegou o microfone na tua mão? Vou te dar uma notícia muito triste, mas que sirva para você acordar. O microfone não vai chegar na tua mão se o teu coração estiver inclinado para isso. Busca as coisas do alto. Eu disse e fecho. Pela quarta vez eu falei fecho. Para alguns amados que esses dias estavam falando comigo: pastor,
o senhor foi líder de juventude, né? Pô, o senhor é pastor e tal. Eu falei, fui sim. Ele falou, mas como é que começou o ministério do senhor? Eu falei, na faxina. Minha primeira função foi faxineiro da igreja. Com muita honra. Estava desempregado, o pastor perguntou, você quer assumir a faxina da igreja? Ô, meu irmão, como é que eu não quero? E à tardezinha, minha irmã Priscila, quando eu ia varrer o altar, meu irmão, eu escutava Deus falando comigo. E Deus falando comigo, e Deus falando comigo. E eu com 6 meses de crente, pastor Anderson, Deus falou comigo, pastor Paulo Henrique, você vai assumir a liderança da juventude da Ebenezer. 6 meses de crente, olha o Tiagão ali, você vai assumir a juventude. Eu falei, eu, novo convertido, não sei nada ainda. É você mesmo, é você mesmo, é você mesmo. 3 anos dirigindo. Saímos da direção da juventude para segundo dirigente com meu pastor Jorge Leite, que está aqui, nossa pastora Ana, a quem eu devo gratidão por toda a minha vida. Eles me levaram a segundo dirigente de Ebenezer. Logo após, pastor Alex, como presbítero já na casa, fomos designados a dirigir a primeira congregação. E há 2 anos e meio estamos na segunda congregação dirigindo. Pastor, o senhor faz, o senhor pode, o senhor tem, meu irmão. Eu não tenho absolutamente nada. Tudo que acontece vem do alto, 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 vem do alto. Está indo ao maior? Que está uma harmonia aqui que eu não conheço muito não, só você, irmão, pode ir lá. Eu quero orar com você e entoar essa canção. Não existe noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Você pode ficar de pé para me ajudar. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá milagre dentro de mim e vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Cante! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Só um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Só um milagre. Você tem coragem aí de pedir? Então usa-me, usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, o filho de Davi. Aquilo que parecia impossível,
aquilo não ter saída, aquilo que parecia, mas Jesus, só Ele é a graça. Eu quero orar com você, posso? Pastor, eu preciso olhar mais para o céu. Eu tenho vivido algumas lutas que têm me feito olhar para a terra. Essa noite Deus me trouxe aqui para recalcular a sua rota, para poder modificar a direção do teu olhar. Esta é a noite que você vai começar a enxergar aquilo que Deus está fazendo para você e para a tua casa. Eu quero convidar você rapidamente. Pastor, eu preciso de uma mudança na minha vida. Eu preciso de uma mudança na minha família. Tem alguém precisando dessa graça maravilhosa? Sai do teu lugar, corre aqui na frente, eu quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Eu quero orar por tua vida. Onde você está? Isso, venha. Não demore não, pastor, esta palavra veio ao meu coração. Pastor, eu estou vivendo na igreja, mas eu não estou vivendo essa salvação não. Eu estou vivendo pela conta-gota. Não. Deus tem um derramar para a tua vida e você está vivendo a conta-gota? Não. Essa noite é noite de recalcular a rota. É noite de você começar a enxergar as coisas como do alto elas são. Saia do teu lugar rapidamente. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a tua vida. Tem algo novo que vai acontecer, mas você precisa olhar para as coisas do alto, porque é pela graça. É pela graça. É pela graça, é pela graça, é pela graça, é pela graça, é pela graça. Oh, Barabassure Candarabás. Vamos orar nessa hora. Tem pastores aqui, pastores que possam nos ajudar, presbíteros, se puderem nos ajudar, orando por essas vidas. Isso, oh glória. Pai querido, nós queremos orar, apresentar a cada vida aqui, Pai, que está nesse altar. Ó Deus, as lágrimas que rolam, ó Deus, no rosto, na face dos teus filhos. Ó Deus, é um sinal de que essa graça está adentrando, Pai. É um sinal de que, Pai, algo está movendo no interior, Pai. Não queremos só, Pai, aparência. O que desejamos, Pai, é a intimidade transformada. Uma vez para alcançar aquilo que os céus têm preparado para a vida dos teus filhos. Nós oramos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha derramar, ó Deus, da Tua graça bendita uma vez mais, do Teu amor, das Tuas misericórdias, enchendo a vida dos Teus filhos, manifestando sobre a vida dos Teus seres algo especial nesta noite. Que os céus se abram, que os céus se abram nessa hora e que o Teu cuidado chegue no nome do Senhor Jesus. Vão começar a enxergar aquilo que está do alto vindo para a vida deles, oh Deus, e não vão se importar com as coisas terrenas, porque o céu é suficiente. O céu é suficiente para a vida de cada um deles. No nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, muda a trajetória, se necessário for, para abençoar os teus filhos, no nome do Senhor Jesus. Você pode dar um glória a Deus aqui? Você pode dar um glória a Deus aqui? Oh, aquilo que parecia. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Oh, aquilo que parecia não ter saída. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa hora?